dia! É com muita alegria que hoje nós trazemos o capítulo 3 de 1 Tessalonicenses para a nossa reflexão. Que Deus nos abençoe e que possamos tirar hoje o melhor desse capítulo para as nossas vidas. Se bem que a Bíblia é riquíssima e se nós lermos 10 vezes, serão 10 lições maravilhosas que tiraremos dessa palavra maravilhosa. Vamos ler então. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boa notícia da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos, por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado, em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Só uma pincelada aqui no contexto. Irmãos, o contexto aqui é: alguns gentios pagãos e judeus também estavam caluniando a Paulo, dizendo que Paulo tinha abandonado aquela igreja, dizendo que Paulo não voltaria mais àquela igreja, dizendo que Paulo não amava aquela igreja. E muitos novos na fé estavam se desanimando. Então Paulo escolheu um jovem ministro do Evangelho, e escolheu mandar para aquela igreja para consolar aquela igreja. E é sobre esse jovem que eu quero falar nesta manhã. O ministro de Deus. Esse jovem exemplar, esse jovem a quem nós dificilmente tocamos no nome dele, Timóteo. Ai, que lindo é a biografia desse jovem. Aqui vamos falar sobre algumas características do jovem Timóteo, porque ele foi enviado. Aqui no versículo 1 diz: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, Paulo estava preocupadíssimo. Ele disse que pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Aí ele enviou o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus. O que significava ministro? No grego, significava diácono. E diácono significa aquele que serve. Timóteo era um jovem que sabia o que? Servir. Que estava pronto para servir. Paulo pedia, ele fazia, estava pronto para fazer. Vamos ver Filipenses 2, de 19 a 23. Filipenses 2, de 19 a 23.
Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque eu a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Olha só, serviu. Olha a característica aqui do homem, um servo. Este, com efeito, é quem espera enviar tão logo tenha eu visto a minha situação. O jovem Timóteo era um servo, era um ministro de Deus e servo. Pense comigo, quantas vezes, com quantos nós podemos contar como servos? Pense se você também é um ministro diácono pronto para servir. Nós estamos prontos para servir a nossa igreja, aos nossos pastores, aos ministros de Deus? Disso faz parte o nosso crescimento, o crescimento do Evangelho. Irmãos, para ser Senhor existem muitos, mas para servos realmente são muito poucos. E é de servos que vive o ministério, é de servos que se faz o reino de Deus. Jesus deu o próprio exemplo lavando os pés aos discípulos. Aquele que serve será o maior entre todos no reino de Deus. Então veja a importância de ser servo. Ele diz assim: ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé. Timóteo foi responsável para que, em benefício da fé, confirmar-vos e exortar-vos. Timóteo foi enviado para resolver um problema. Nós temos essa capacidade, a nós pode ser confiado essa tarefa para confirmar ali a força do Evangelho e exortar, animar as pessoas. Timóteo era o tipo do rapaz que onde chegava, animava e exortava. Animava, encorajava as pessoas. Se o ambiente estivesse triste, ele animava. Então ele chegou a Tessalônica fazendo o quê? Animando as pessoas. Elas já não se sentiam tristes por causa da ausência de Paulo. Elas se sentiam animadas com a presença de Timóteo. Porque Timóteo sempre trazia na boca boas notícias. Você traz alegria nos seus lábios? Você traz encorajamento nos seus lábios? Ou seus lábios estão permeados de críticas, de tristes notícias? Vamos pensar sobre o que estão permeando as nossas palavras? Vamos pensar se nós estamos trazendo encorajamento ao povo de Deus? E no final, Paulo faz uma oração. É importante, amados. Veja a preocupação do pastor Paulo. Paulo tem a preocupação de enviar Timóteo para encorajar aquele povo através de Timóteo, porque ele não pode ir. E o pastor Paulo tem a preocupação de ser mais do que evangelista, mais um discipulador, enviando Timóteo. E o pastor Paulo tem a preocupação de orar, dos versículos 9 até o 13, de orar por aqueles irmãos em Tessalônica. Então, Paulo não saía por aí só fundando igreja. Paulo teve a preocupação de preparar Timóteo. Se bem que Timóteo já tinha uma educação cristã através de sua avó e de sua mãe. Então foi complementada essa educação andando com o mestre Paulo. E assim Timóteo foi útil àquela igreja. Então são dois personagens cruciais aqui. O exemplo do pastor que era Paulo, apóstolo, pastor, evangelista, discipulador, e o jovem servo Timóteo, que tinha a capacidade para ser enviado para qualquer lugar, pois era um jovem pastor de confiança de Paulo. Porque onde ele chegava, ele confortava, ele animava, ele encorajava, ele era pronto para resolver problemas e não criar mais problemas. Era um jovem que levava boas notícias e que trazia boas notícias para Paulo, porque ele resolvia problemas, porque ele sabia os meios para resolver problemas. Que o Senhor possa nos dar capacitação para assim fazer também.
para que onde a gente chegue nós sejamos portadores de boas notícias, encorajadores, animadores da casa de Deus, do povo de Deus. Porque de más notícias, irmão, o mundo já está cheio. Sejamos portadores das boas notícias do Evangelho, de notícias que encorajam, de notícias que saram, de notícias que curam, de palavras de amor. Amém? Graças a Deus. Tenha um bom dia. Os minutos passam muito rápido.